Muito bem, pessoal, dando sequência ao estudo da legislação dos agentes comunitários e de combate a endemias, nós vamos agora para um ponto que é essencial na nossa prova: diferenciar os requisitos para o agente comunitário de saúde e para o agente de combate a endemias, que é basicamente um. O primeiro, o agente comunitário de saúde, quando ele se inscreve no processo seletivo, ele já tem que residir na área da comunidade que ele vai atuar. Cada município vai dividir isto por bairros, por regiões do município, e no edital do processo seletivo eles já colocam, olha, para concorrer a esta região tem que residir nessa comunidade. E essa é a diferença do agente comunitário de saúde para o agente de endemias. O agente de endemias pode morar em qualquer lugar no município. Já o agente de saúde tem que morar naquela comunidade, justamente porque ele mora e atua. Ele atua, na verdade, com seus vizinhos. Essa é a ideia do agente comunitário de saúde. E sabe qual é a pegadinha que a banca pode fazer na prova? Ela pode afirmar que o agente comunitário de saúde não precisa morar naquela comunidade, ou que ele pode morar após assumir o emprego. Não, não. Quando se inscreve no processo seletivo, já tem que estar residindo. Professor, por que processo seletivo e não concurso público? Bom, tecnicamente, concurso público é utilizado para cargos públicos, aqueles cargos que são estatutários. Como os agentes de saúde são regidos pela CLT, geralmente, vão ter empregos públicos, a gente chama de processo seletivo ao invés de concurso público. Mas a ideia é a mesma. Então, o agente de saúde ele deve residir na comunidade que ele vai atuar desde o momento que é publicado o edital do processo seletivo. Quer dizer, saiu o edital, ele já tem que estar morando lá. Além disso, ele tem que concluir um curso de formação inicial com carga horária mínima de 40 horas. Professor, eu não tenho esse curso, posso fazer o concurso? Claro que sim. Esse curso de formação inicial, a prefeitura vai dar para quem passa no concurso. Então, as pessoas que se inscrevem para este processo seletivo, para este concurso, não têm o curso de formação, vão fazer o curso. E a escolaridade, em regra, é ensino médio. Em regra, por quê? Porque se não tiver nenhum candidato que tenha ensino médio, se a gente chegar num município mais carente, que não tenha pessoas com nível médio que queiram se candidatar, aí é possível que seja admitido que um candidato que tem ensino fundamental assuma essa função, mas aí ele vai ter um prazo de 3 anos para concluir o ensino médio. Se em 3 anos ele não concluir o ensino médio, ele vai ser dispensado. Então é isso. Em regra, o requisito é ter ensino médio. Se não tiver nenhum candidato com ensino médio, pode ser nível fundamental, mas a pessoa que passar no processo seletivo, que assumiu o emprego, vai ter que, no prazo de 3 anos, concluir o ensino médio. É vedada a atuação do agente comunitário de saúde fora da área geográfica e ao ente federativo responsável pelos programas, que geralmente vai ser o município, compete definir qual é essa área geográfica, devendo observar os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde para dividir as regiões geográficas do município, porque aí cada agente comunitário vai atuar numa das regiões. Considerar a geografia e a demografia da região, distinguindo zonas urbanas de zonas rurais, e fazer uma flexibilização, flexibilizar o número de famílias e indivíduos que vão ser acompanhados de acordo com as condições. Quer dizer, em alguns lugares que o acesso é mais difícil, menos pessoas vão ser visitadas por cada agente. Onde o acesso é mais fácil, mais pessoas podem ser visitadas por um mesmo agente. É isso que é essa flexibilização. Não existe um número fixo, por exemplo, cada agente de saúde tem tantas famílias. Não, depende do lugar. Porque em alguns lugares do município vai ser mais fácil e outros pode ser mais difícil. Por isso tem essa flexibilização na quantidade de atendidos. A área geográfica vai ser alterada quando houver risco à integridade física do agente comunitário de saúde ou membro da sua família, decorrente de ameaça por parte de membro da comunidade onde reside e atua. Se o agente comunitário de saúde é ameaçado de morte por alguém da comunidade, ele poderá ser trocado para outra região para se afastar desse perigo. Essa aqui é a ideia desse parágrafo 4º.
Outra situação. E se o agente de saúde resolve adquirir uma casa? Ah, eu quero comprar casa em outro bairro. Eu sou proibido de me mudar? Na verdade, não. O parágrafo 5º diz o seguinte: caso o agente de saúde adquire casa própria, compra uma casa fora da área onde ele atua, excepcionalmente, ele pode, mesmo morando em outro lugar, continuar na mesma equipe, continuar no mesmo bairro. Mas ele também pode ser remanejado. Ele também pode ser remanejado para uma equipe do bairro onde ele foi morar. Então é basicamente isso. Vamos imaginar que tem aqui um grande município e o agente está nessa região do município. E ele resolveu morar na outra ponta. Ele achou uma casa lá por um preço mais acessível e resolveu se mudar. O fato dele ser agente comunitário aqui não impede que ele vá morar lá. E aí ele pode morar lá e continuar trabalhando aqui, aí ele vem todo dia, tem que se deslocar. Ou ele pode ser remanejado por uma equipe dessa nova área. Não é obrigatório. Ele não é proibido de ser remanejado e não é obrigado que ele seja remanejado. Em cada caso, eles vão ver, de acordo com a necessidade. O gestor do município vai decidir. Bom, isso é o agente comunitário de saúde. E o agente de combate às endemias. Pessoal, o agente de combate a endemias, ele vai ter praticamente os mesmos requisitos, com uma diferença apenas. Ele não precisa morar na comunidade. Essa é a diferença. O agente de combate a endemias também, ao passar no processo seletivo, vai fazer um curso de formação com no mínimo 40 horas, e ele tem que ter ensino médio como regra para ingressar. Também podendo ser excepcionada aquela situação, a mesma coisa do agente de combate a endemias. Se não tiver nenhum candidato com nível médio, podem permitir que pessoas com nível fundamental assumam, mas elas, dentro de 3 anos, têm que concluir o ensino médio. Bom, o ente federativo responsável pela execução dos programas relacionados a atividades do agente de combate a endemias, a ele compete definir o número, a quantidade de imóveis que vão ser fiscalizados pelo agente, quantas casas que ele vai fiscalizar e acompanhar, observando parâmetros do Ministério da Saúde também, que seja uma situação que possibilite condição adequada de trabalho, levando em conta a geografia e a demografia da região, né, distinguindo as zonas urbanas das rurais, e também aquela flexibilização do número de acordo com a acessibilidade. É a mesma ideia. Bom, tanto os agentes de saúde como os agentes de combate a endemias que foram admitidos pelos gestores locais do SUS, gestores locais do SUS são prefeituras, e também pela FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, estão sujeitos ao regime jurídico estabelecido pela CLT, salvo se no caso de estados, Distrito Federal e municípios, lei local dispuser de forma diversa. Então, em regra, os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemia são regidos pela CLT. Eles vão ter uma carteira de trabalho assinada e todos os direitos que os trabalhadores em geral possuem. Só não vai ser assim se algum município ou algum estado disser diferente. Porque cada município vai ter a sua lei dizendo, olha, no nosso município, o agente de saúde é regido pelo Estatuto dos Servidores, por exemplo. Isso até pode acontecer, mas não é o habitual. Na maioria esmagadora dos municípios, eles vão seguir a CLT, que é o que já é recomendado por esta lei. Mas vejam, não é proibido que o agente de saúde tenha um outro regime, mas a lei indica que ele deve ser regido pela CLT. A contratação dos agentes de saúde e agentes de combate a endemias deve ser precedida de um processo seletivo público. É como se fosse um concurso público, né? Porque é uma prova que pode ser só de provas ou de provas e títulos. A prova deve atender os princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O tempo de serviço prestado pelos agentes de saúde e agentes de combate à endemia, seja qual for o seu vínculo, vai ser considerado para concessão de benefícios e contagem recíproca pelos regimes previdenciários, mesmo aquele que já trabalhava antes desta lei passar a exigir esse processo seletivo. Essa lei estabelece um piso salarial profissional. O piso é o mínimo que deve ser garantido para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Quando a lei foi feita, foi fixado o valor e ele vem sendo atualizado. E nós tivemos na última atualização
um valor de R$ 1.550, que era o mínimo a ser alcançado. Começou com 1.250 em 2019, aumentou para 1.400 a partir de 1º de janeiro de 2020, e a partir de 1º de janeiro de 2021 foi aumentado para R$ 1.550. É isso, então, o piso mínimo, e todos, então, agentes de saúde, agentes de endemias, devem receber no mínimo esse valor. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais para esse piso, e se trabalhar em uma atividade insalubre, pode receber também o adicional de insalubridade, que é calculado sobre o seu vencimento ao salário base. Bom, então, além daquele valor, daquele piso, também pode receber insalubridade se estiver exposto a esses agentes. E esse piso é anualmente reajustado. Anualmente reajustado. Todo ano tem reajuste do piso do mínimo para os agentes de saúde e agentes de combate a endemias. Bom, para garantir o pagamento desse piso, o governo federal ele vai auxiliar os estados, Distrito Federal e municípios. E se o município não tem condição financeira de pagar o valor do piso, a União, o governo federal, vai injetar dinheiro. É isso que nós temos aqui. E essa assistência complementar da União pode ser até 95% do piso salarial. A União pode pagar quase todo o salário, então, do profissional. 95% a União paga e o município vai completar o restante. Essa assistência, a União vai passar para os municípios todo mês, né? 12 parcelas e uma adicional no último trimestre, que é para o pagamento do 13º salário dos agentes. Bom, a União vai exigir dos gestores locais do SUS a comprovação do vínculo direto. Quer dizer, para que um município possa receber esse repasse de dinheiro federal, ele vai ter que comprovar que tem agentes de saúde contratados diretamente. Diretamente, não pode ser terceirizado, nada do tipo. É um agente contratado por meio de um processo seletivo, como a gente viu. Bom, então tem esse incentivo financeiro. E outro assunto interessante, existe um limite de gasto com pessoal que os municípios têm. O município não pode gastar muito com o pessoal, existe um limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. E esse dinheiro que é usado para pagar os agentes de saúde, mesmo quando é repassado pelo governo federal, ele é computado como gasto de pessoal. É isso que está dizendo o artigo 9º-F. Os planos de carreira dos agentes de saúde têm algumas diretrizes que devem ser observadas. Cada município, cada estado vai ter o seu plano de carreira para os seus agentes de saúde. Mas em todos deve constar. Primeiro, remuneração paritária dos agentes de saúde e agentes de combate à endemia. Como assim remuneração paritária? Um não vai ganhar mais que o outro. Aquele valor básico é igual para os dois. Claro que um pode receber salubridade e o outro não. Vai depender das condições de trabalho. Mas a remuneração não deve ser maior de um em relação ao outro. Deve ser paritária, a mesma remuneração pelo mesmo serviço para o agente de saúde e para o agente de combate a endemias. Também, definição de metas a serem alcançadas pelas equipes, estabelecimentos de critérios de progressão e promoção para que vá crescendo na carreira e a cada progressão ou promoção ganha mais, adoção de modelos e instrumentos de avaliação que atendam à natureza das atividades, assegurados os seguintes princípios: transparência da avaliação, assegurando ao servidor avaliado o conhecimento sobre todas as etapas do processo, periodicidade de avaliação, que de tempos em tempos aconteça a avaliação, contribuição do servidor para a consecução, para alcançar os objetivos do serviço, adequação aos conteúdos ocupacionais e condições reais de trabalho, de forma que eventuais condições precárias ou adversas não prejudiquem essa avaliação, e direito de recurso às instâncias hierárquicas superiores. Cabe ainda ao ente federativo a qual o agente comunitário de saúde ou agente de endemias estiver vinculado, fornecer ou custear a locomoção, o transporte, o vale transporte para as atividades. A administração pública, em regra, não pode rescindir esse contrato unilateralmente. Olha que interessante. Quando a gente estuda a questão de servidores públicos, o que a gente aprende? Existe cargo público e emprego público, certo? O cargo público é aquele que tu faz um concurso
e depois de 3 anos, tu adquire estabilidade. E aí, depois de ser estável, é muito difícil que venha a perder essa estabilidade. Esse é o regime para os cargos públicos em geral. Para os empregos públicos, em regra, o que a gente aprende é que quem faz um concurso seletista, ou um processo seletivo seletista, não vai ter estabilidade. E o empregado de uma empresa estatal, como o empregado do Banco do Brasil, por exemplo, ou da Petrobras, a qualquer momento pode ser mandado embora. Essa é a regra geral para os seletistas. No entanto, o agente comunitário de saúde tem uma proteção. Tanto o agente de saúde como o agente de endemias. Porque depois que você passar nesse processo seletivo e assumir o emprego, você não pode ser mandado embora sem motivo. Então, eu estou dizendo para vocês que ser agente comunitário de saúde ou ser agente de endemias é melhor do que ter um emprego na iniciativa privada. Por quê? Porque na iniciativa privada, se a empresa quebrar, se a empresa não estiver bem, ela vai te dispensar. Você vai ser dispensado, vai ser demitido. Aqui não é tão fácil assim. Por quê? A administração pública só pode rescindir unilateralmente, quer dizer, a administração só pode mandar embora o agente de saúde ou o agente de endemias nos seguintes casos. Primeiro, prática de falta grave, prevista no artigo 482 da CLT. Sabe o que é isso? É a famosa justa causa. Aquilo que um empregado numa empresa é demitido por justa causa, também vai acarretar a perda do emprego do agente de saúde. Que mais? A acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções. Como assim? É que a Constituição Federal prevê no artigo 37, inciso 16, que, em regra, não pode um servidor público estar em mais de um cargo. E isso se aplica também para o agente de saúde. Então, em regra, não é permitido estar mais de um cargo, exceto naqueles 3 casos quando houver compatibilidade de horários. Quais são os 3 casos permitidos de acumulação? 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com um cargo técnico ou científico, ou 2 cargos de profissões regulamentadas na área da saúde. Nesses 3 casos, se houver compatibilidade de horários, a acumulação não é ilegal. E aí tudo bem. Fora desses casos, o agente de saúde que for pego acumulando ilegalmente cargos, empregos ou funções, pode ser dispensado. Também a necessidade de redução de quadro pessoal por excesso de despesa. Mas isso aqui não é um prefeito chegar e alegar, a gente precisa cortar gastos, vou mandar embora os agentes de saúde. Não é assim que funciona. Ele vai ter que comprovar que está realmente numa situação crítica, que ele já adotou outras medidas e essa é a última medida cabível. Aí pode, senão não pode. Então é uma coisa muito difícil de acontecer, essa dispensa de agentes de saúde por corte de gastos. E por fim, a insuficiência de desempenho. O que é essa insuficiência de desempenho? É que o agente de saúde e o agente de combate a endemias, eles vão ser periodicamente avaliados. E se eles tiverem um resultado ruim nas avaliações, quer dizer, não estiverem desempenhando bem o trabalho, eles podem ser dispensados. Mas, quando é feita essa avaliação e decide-se pela reprovação, pela dispensa desse empregado, ele vai poder apresentar um recurso hierárquico com efeito suspensivo que vai ser apreciado em 30 dias. É isso que eu coloquei aqui nesse esquema. O que significa isso? Sou agente de saúde, estou tendo um desempenho ruim e eles querem me mandar embora. Antes deles me mandarem embora, eu posso apresentar o recurso. O recurso suspende a minha reprovação. Quer dizer, eu vou apresentar um recurso demonstrando que é injusta a minha reprovação e dentro de 30 dias o órgão vai apreciar. E dentro de 30 dias eles podem decidir aceitar o meu recurso e aí eu vou ser mantido na função, ou não aceitar o meu recurso e aí eu vou ser dispensado. Mas vejam, eu vou poder recorrer. E o recurso ele é hierárquico, significa que vai para uma autoridade superior. Quer dizer, se um secretário de saúde está querendo me dispensar, eu vou apresentar recurso para o prefeito analisar. Bom, no caso do agente comunitário de saúde, também é possível a rescisão unilateral, em caso de não morar na comunidade desde o processo seletivo, ou ainda apresentar uma declaração falsa de residência. Pegar um comprovante de residência de outra pessoa e apresentar lá. Se constatarem essa fraude, também vai ser rescindido o contrato do agente comunitário de saúde. Bom, aí vem assuntos já mais finais aqui da lei. Foi criado no quadro de pessoal da FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde, um quadro suplementar para combate às endemias. Profissionais não ocupantes de cargo efetivo, quer dizer,
os que não eram concursados em cargos efetivos e estavam trabalhando na FUNASA nessas atividades, não precisam agora fazer um processo seletivo para continuar desempenhando as funções. É isso, basicamente. Aqui fala muito sobre a FUNASA, a criação de cargos, coisa que não deve aparecer na nossa prova. Um assunto ainda interessante é o artigo 16, que nos diz que é vedada, é proibida a contratação temporária ou terceirizada de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate à endemia, salvo na hipótese de combate a surtos epidêmicos. Não pode contratar de forma temporária. Então, esse processo seletivo, quando ele é realizado, ele não é temporário, ele é permanente. Não é para contratar por um tempo e depois mandar embora. Exceto surtos epidêmicos. Ah, deu um surto epidêmico de dengue. E a gente precisa de mais profissionais para verificar se não tem água parada nas casas. Bom, aí pode contratar temporariamente, ou até mesmo terceirizar, mas só como exceção. A regra é que esse serviço não pode ser nem temporário nem terceirizado. Cada município vai ter que ter os seus profissionais de agente de saúde e agente de combate a endemias. Bom, basicamente isso. Quando essa lei foi publicada, tinham profissionais que estavam já atuando como agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. E se eles não estivessem investidos em cargo ou emprego público, eles poderiam continuar exercendo atividades até ser realizado o processo seletivo para isso. Porque essa lei exige que todo agente de saúde faça um processo seletivo, tanto o de combate a endemias como o agente comunitário. E é por isso, claro, que a gente está aqui estudando, certo? Então é isso, pessoal. Concluímos aqui o nosso estudo desta lei. E no próximo vídeo eu vou trazer para vocês um simulado. Eu preparei um simulado com algumas questões, abrangendo os principais pontos do que a gente conversou hoje. Minha sugestão, como é que você pode usar da melhor forma esse simulado? Antes de fazer o simulado, faz mais uma leitura dessa lei. Agora que a gente já entendeu a lei, faz mais uma leitura, 2, 3, e daqui a alguns dias vai lá e faz o simulado. Quando você fizer o simulado, você vai estar realmente medindo o seu conhecimento. E aí, você vai ver quais são os pontos que precisa ainda revisar até a prova. O simulado ele é corrigido em vídeo. E é muito interessante que, antes de assistir o próximo vídeo, você tente resolver as questões por conta própria. Porque aí, quando assistir o vídeo, já vai estar revisando, já vai estar ouvindo pela 4ª, 5ª, 6ª vez a mesma coisa, e isso vai fixando na memória, certo? Foi um prazer trabalhar com vocês. E a gente se encontra na correção do simulado. Até lá!